Bom dia, pessoal. Vamos começando uma live no sábado de manhã, 10h30. Vamos devagarinho, chegando. A ideia hoje é discutir acerca de uma pergunta que eu recebi ontem, mas eu tenho já discutido há algum tempo e merece a nossa atenção. Mediação no Sejusc empresarial ou recuperação judicial? Eu preciso saber se o áudio tá bom. Me digam, meus queridos colegas, vocês conseguem me ouvir bem? Começando a live sábado de manhã, porque a gente faz isso mesmo. Então vamos devagarinho. Edna, bom dia, querida. Me diz se o áudio tá bom, enquanto eu vou tomando um chimarrão aqui. É isso mesmo, eu tô convidando cada advogada a conversar comigo, tomar um chimarrão aqui comigo no sábado pela manhã para enfrentar um tema. Olha só o tema que a gente vai enfrentar. Mediação no Sejusc empresarial ou recuperação judicial. Tá bem? Então é essa a dúvida. Qual dos dois você deve acionar? Por que essa pergunta, Priscila? Por que essa questão? Essa pergunta eu recebi essa semana, acho que ontem, pelo Cadu, um colega, e também conversando em casa com a Rafa. A Rafa me perguntou, Marcelo, você não está trabalhando muito? Fausto, meu querido colega. Marcelo, você não está trabalhando muito com mediação, deixando claro a recuperação judicial? Eu disse, talvez a Rafa tenha razão. E aí, ao mesmo tempo que ela fez essa provocação, eu recebi a pergunta do Cadu. Fausto disse que eu tô lindão aí. Aí eu já fico emocionado. Fausto, vem pra cá tomar um chimarrão, meu velho. Mas, enfim, essa é a pergunta. Mediação no Sejusc empresarial ou recuperação judicial? Então, preparem-se, acomodem-se. Eu quero iniciar chamando a atenção que eu produzi um conteúdo que eu julgo mais importante para o advogado, para a advogada que pretende começar a trabalhar com recuperação judicial. Eu produzi um conteúdo que vale ouro e que está lá no YouTube. Não tem como trabalhar com recuperação judicial sem fechar o contrato de recuperação judicial. Não tem como promover recuperações judiciais se não tiver contratos com clientes que estejam dispostos a fechar e promover a recuperação judicial, fechar o contrato e promover a recuperação judicial. Então, tendo isso em vista, eu produzi um conteúdo da linha editorial chamado Vivendo de Recuperações Judiciais, está lá no YouTube, e que pretende compartilhar argumentos íntegros e persuasivos para o fechamento do contrato. Então, Fausto, vale demais a pena, cara. Eu produzi, acho que foi terça ou quarta-feira, final da tarde, e foi a hora que eu consegui encaixar. E assim, eu acho que nós estamos falando do melhor episódio da linha editorial chamado Vivendo de Recuperações Judiciais. Então, convido demais cada colega, cada advogado, cada advogada a visitar esse episódio, porque ele está cirúrgico. Carmen, a questão é a seguinte, o que você deve falar para o seu cliente com integridade para fechar o contrato de recuperação judicial? Quer saber essa questão? Visita o episódio número 19 da linha editorial Vivendo de Recuperações Judiciais. Tá bom? Então, assim, iniciando com esse convite, tá lá, Marcelo, eu vou fechar a live e vou lá. Não, vai depois, porque agora nós vamos enfrentar um tema que também é importantíssimo. Eu devo acionar mediação no Sejusc empresarial ou eu devo promover uma recuperação judicial? Vocês vão ver que a resposta a essa pergunta define o caminho de uma atuação de excelência. E é isso mesmo, que envolve alta rentabilidade, que envolve honorários expressivos, portanto, que envolve um posicionamento muito particular no direito, na sua região. Ou seja, se você caminhar comigo nessa construção, nessa compreensão de que tem hora que eu vou acionar a mediação no Sejusc empresarial e tem hora que eu vou acionar o remédio de recuperação judicial. Se você compreender essa distinção, quando acionar um, quando acionar outro, eu tenho certeza que você vai ser o número 1 quando se falar em estratégias de soerguimento na sua região, na sua cidade, no ambiente, no local em que você atua. E é esse o objetivo do meu perfil. Eu quero que cada vez mais advogados, advogadas sejam muito bem remunerados trabalhando com recuperação judicial. E quem se beneficia também disso são os profissionais da contabilidade, porque podem atuar como administrador judicial auxiliando o Poder Judiciário. Então, assim, a minha ideia é transformar
a sua carreira colocando recuperação judicial no portfólio do seu escritório, fazendo com que você seja muito bem remunerado, muito bem remunerada para trabalhar em estratégias de seu erguimento. E construir um posicionamento distinto no mercado. Ou seja, vai se olhar para o mercado na sua região, vão se analisar os advogados e quando pensarem em agentes econômicos em crise, vão pensar em você. E você vai ser muito bem remunerado para fazer esse auxílio. Existe um equívoco de que a empresa em crise não remunera bem, não paga os honorários. Isso é exatamente o contrário. Na realidade, é exatamente em razão das dificuldades que você será bem remunerado para promoção ou de mediação no Sejusc Empresarial ou de recuperação judicial. Aliás, o tema hoje é esse. Eu quero enfrentar as situações em que mediação se coloca e em que recuperação judicial se coloca. Eu quero que você compreenda essa distinção, porque compreendendo, meu querido André, essa distinção você vai construir uma carreira, um posicionamento distinto dos colegas, porque ninguém sabe disso. Marcelo, como ninguém sabe disso? É sério, ninguém sabe. Vocês vão ver no curso dessa conversa, os colegas não entendem esse segmento, até pelo ineditismo da mediação. Então vamos lá, olha só. Só em tom preliminar, nós estamos tomando um chimarrão. Eu estou tomando um chimarrão com cada uma que está aqui comigo. Então, peguem aí uma água, um suco, um café, sei lá, uma água de coco, um chá e venham comigo aqui nessa conversa que pretende explorar os temas que eu já disse algumas vezes, mediação ou recuperação judicial. Olha só, para as duas estratégias tem alguns princípios. Tanto se você atuar em recuperação judicial, for promover a recuperação judicial, quanto se você for promover uma mediação no Sejusc Empresarial, eu anotei semana passada 3 princípios, eu não vou me estender hoje, mas eu quero apenas sublinhar. Você deve ter o primeiro princípio como carro-chefe da sua atuação, integridade. O que você falar, você tem que cumprir. O que você se propor a fazer tem que ter correspondência com a ação posterior. Porque esse é um mercado fechado. Vão lhe conhecer pela sua atuação e essa atuação vai ficar marcada no seu código genético profissional. Então a integridade deve ser algo que você não deve se afastar nunca. É melhor você dizer para a parte adversa que não tem condições de um acordo do que dizer que tem condições de um acordo não querendo fazer um acordo. Então, primeiro princípio fundamental para você atuar, seja na recuperação judicial, seja na mediação, é o princípio da integridade. Tem que ser íntegro, porque é um mercado pequeno e vão lhe reconhecer rapidamente ou pela integridade ou pela falta de integridade. Agora sim, eu não quero que você seja reconhecido por faltar com a sua palavra, por não ter a credibilidade necessária para a pactuação de grandes dívidas. Tá bem? Então, primeiro princípio, integridade. Segundo princípio que vai orientar a sua atuação. Guarde isso. O segundo princípio que vai orientar a sua atuação, tanto na mediação quanto na recuperação judicial, nos dois polos, o segundo princípio é o princípio da preservação da empresa. Então, quando você atuar na mediação, assessorando agentes econômicos em crise, ou quando você atuar no processo de recuperação judicial, você vai ter em mente que o princípio vetor primeiro, a sua inteligência, a sua reflexão, a sua atuação, você vai pensar a partir do princípio da preservação da empresa. Marcelo, eu queria saber onde é que está isso. Está lá no artigo 47 da Lei 11.101. Está lá no artigo 47 da Lei 11.101. Então, assim, esse princípio você deve ter claro no seu bolso sempre, seja atuando no Sejusc, seja atuando em processo de recuperação judicial. E o terceiro princípio que eu inventei semana passada e eu achei muito bom que a gente tenha claro esse terceiro princípio, o princípio negocial. Você deve estar permanentemente pronto a negociar. Não tem porta fechada. A porta fechada não aconteceu. Se alguém fechou a porta, você vai com toda a gentileza, com toda a sobriedade, com toda a educação, pedir para abrir essa porta novamente. Então, se determinado credor disse, olha, não tem condições de negociar, você não precisa ficar brabo e sair da negociação. Se determinado credor disse que não tem condições de negociar, você tem que perguntar por que não tem condições de negociar. Por que essa postura intransigente? Não seria possível, ou mais interessante, ou mais convidativo, criar uma oportunidade para negociar? Não é melhor para o credor negociar? E se o credor for grosseiro, você, claro, não vai
não vai pedir desculpa pela grosseria adversa. Agora, você não precisa se abalar, porque a grosseria não é com você. Esse é um dos grandes equívocos do advogado que pretende negociar com a postura do litígio. Tem muitos advogados que vão à negociação, mas com a postura, com a cabeça, com a inteligência do litígio, do conflito, do confronto, do eu quero ganhar. E aí você tem duas alternativas quando você encontra esse tipo de advogado. A primeira alternativa é entrar no palco, entrar no UFC do confronto do advogado. Mas lembre-se, o princípio que vai alimentar a sua atuação é o princípio negocial. Então você não vai entrar na perspectiva litigiosa do advogado da parte adversa. Se nós estamos falando de negociação, se nós estamos falando tanto da mediação quanto da recuperação judicial, da sua atuação com destaque, porque você pretende ser muito bem remunerado, assessorando agentes econômicos em crise, você pretende construir um posicionamento que distinga você dos outros profissionais, e isso gera honorários, você terá honorários expressivos por causa disso. O cliente de dificuldade não é um cliente inviável. O agente econômico inviável, guarda isso, Pablo, guarda isso, Kellen. Tudo bem, Pablo? Pablo me enviou umas perguntas maravilhosas, eu ainda vou te responder aquela, mas hoje eu não tive ainda tempo. Olha só, você vai construir um posicionamento distinto dos colegas da sua região e vai ser muito bem remunerado para isso, porque o agente econômico em dificuldades não é o agente econômico falido. O agente econômico, a empresa em dificuldade não é a empresa falida. A empresa falida é outra situação, que, aliás, o administrador judicial pode ser muito bem remunerado para fazer isso. Agora, para fazer essa assessoria. E vai ser. Na falência, o administrador judicial recebe honorários expressivos. Pergunta como é que eu sei. Agora, sim, o agente econômico em dificuldades, ele simplesmente não tem condições de cumprir à vista todos os compromissos firmados. E isso é fundamental. Então entenda, o agente econômico em dificuldades, ele não é um agente econômico inviável. O agente econômico, a empresa inadimplente, ela não é uma empresa falida. Entenda isso. Então, essa empresa ela tem condições de lhe pagar bem pelo seu trabalho, desde que você faça um trabalho de excelência. Mas ela tem condições, e mais, ela quer lhe pagar bem, porque se ela lhe pagar bem, ela vai ficar bem. É um dos poucos processos em que a empresa vai ficar bem imediatamente. A resposta que você oferece como advogada, como advogado, é imediata. Então, guarde essa ideia. O agente econômico em dificuldades não é o agente econômico falido. E eu vou dar só um exemplo panorâmico, porque daqui a pouco eu estou falando de caso concreto que não é minha ideia. Uma empresa que deve 2 milhões e que tem um faturamento de 300, 400, 500 mil, não é uma empresa falida. Não é uma empresa inviável. Uma empresa que deve 3 milhões e tem um faturamento de 400 mil reais, 500 mil reais, 600 mil reais, 700 mil reais, mas deve 3 milhões, não é uma empresa insolvente. Você compreende? É uma empresa plenamente solvente e que encontra dificuldades para o cumprimento imediato das obrigações. É esse imediato que você vai tirar da cabeça do seu cliente. Porque ele não tem como cumprir imediatamente esses 3 milhões de dívida. Mas ele tem faturamento, ele tem operação, ele gera empregos, ele paga impostos, portanto, a função social do agente econômico está aí. E é por isso que você não vai... Guarde isso. Tatue. Marcelo, será que vale a pena tatuar isso? Eu não sei, talvez valha. Talvez valha. Se não tiver anotando na agenda, se não tiver... Tatuar, cara, que loucura. Mas olha só. Princípio negocial. Se o credor vier com um olhar litigioso, você vai inverter esse olhar. E você vai lembrar que esse olhar litigioso do advogado é por uma má formação em mediação ou recuperação judicial. O cara não tem experiência nisso. O cara é amador. Então você pode, depois da reunião, pensar, pô, que amador? Pode, mas não precisa dizer para ele que ele é amador. Você vai contornar o olhar litigioso da parte adversa a partir de argumentos de mediação. Argumentos, por exemplo, tocando na questão da inteligência emocional. Aquele advogado está falando com você, a palavra que fala com você é a palavra ódio. Não é ele que está conversando. Ele está com ódio. Por quê? Porque o cliente não recebeu e está pressionando ele. Então, quem sabe se você contornar isso, convencendo-o que é melhor do ponto de vista do cliente dele, sentar à mesa e negociar, do que você se ofender, do que ele se ofender e fechar uma mesa. Então, assim,
Esses são os 3 princípios. Eu disse semana passada que valeria esses 3 princípios para a mediação e eu estou aqui aprofundando a parada, dizendo que ele vale também para a recuperação judicial. Tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, Marcelo. Vamos iniciar separando recuperação judicial de mediação a partir da seguinte questão. Marcelo, me pergunta o Cadu, tem uma ação monitória já distribuída contra o meu cliente. Essa ação monitória desautoriza a mediação no Sejusc Empresarial? Se existe ação monitória distribuída, eu não devo fazer mediação no Sejusc Empresarial e vou direto para a promoção da recuperação judicial? Objetivamente, não é esse o melhor caminho. Se existe ação monitória em andamento, acredito que o colega fez os embargos monitórios. E esses embargos monitórios transformaram essa ação monitória em uma ação de conhecimento. Ou seja, haverá toda uma instrução, essa eventual sentença de procedência pode ser reformada no tribunal, então não existe uma ação monitória, não equivale a risco. A ação monitória equivale à ação de conhecimento. Então, tendo isso em vista, a ação monitória não desautoriza a abertura da mediação no Sejusc Empresarial. Pelo contrário, você pode, com a abertura da mediação no Sejusc Empresarial, trazer o autor da ação monitória para negociação e explicar para ele, cara, olha só, aquela ação monitória não é um título, como é óbvio, não é um título executivo. Então, assim, nós vamos discutir muito lá naquela ação monitória. Você está pedindo, eu estou trabalhando em uma ação monitória de um cliente que a ação monitória envolve valores de 55, 60 mil reais e o cliente entende, e a gente argumenta isso com bastante profundidade, a gente argumenta que meu cliente deve 15 mil reais. Mais ou menos isso. Mas simples, uma coisa rápida, breve. Tá bom? Bom, nesse cenário, uma mediação é a melhor situação. Porque sentando à mesa e explicando essa distinção, olha, essa ação monitória envolve 300 mil reais, mas o que meu cliente deve, na realidade, é 112 mil reais. Então vamos sentar aqui na mediação e vamos conversar, junto com outros credores. Ou seja, ação monitória não é razão para ingresso direto em recuperação judicial. Mas há circunstâncias em que se exige a promoção direta da recuperação judicial. E agora nós vamos começar a fazer a distinção. A pergunta é a seguinte, Marcelo, quando eu provoco a mediação no Sejusc Empresarial e quando eu provoco a recuperação judicial? Essa pergunta. E essa pergunta vale ouro para o cliente e para você. Guarda essa ideia. Essa pergunta vale ouro para os dois. Então, quando eu provoco a mediação no Sejusc Empresarial? Na minha percepção, sempre que nós não estivermos diante de risco patrimonial do agente econômico, o seu cliente. Então, se eu não tenho risco patrimonial, ou seja, não tem nenhuma ação de busca e apreensão distribuída, não tem nenhuma ação de execução distribuída, não tem nenhuma cautelar de arresto, não tem nenhum tipo de ação que tenha o condão de, por qualquer meio, acionar, acenar, bloquear os bens do meu cliente, se eu não tenho nenhum procedimento judicial nesse sentido, eu devo provocar a mediação no Sejusc Empresarial. E eu já vou explicar a razão. Então, Marcelo, meu cliente não tem nenhuma ação distribuída, mas meu cliente deve 5, 10 milhões. Cara, nesse caso, entra com a mediação do Sejusc Empresarial. Por quê? Porque você vai trazer os credores à mesa e esses credores à mesa vão compreender a dinâmica que o seu cliente está atravessando. Eu tenho um roteiro para discutir, para construir dentro do procedimento de mediação. E fazendo esse roteiro, ou seja, abrindo a mesa de negociação, apresentando o fluxo de caixa projetado, demonstrando a boa-fé do cliente. Com tudo isso, é possível, sim, alcançar uma resolutividade na mediação. Eu estou enfrentando casos em mediação na qual está muito próximo uma negociação. Qual negociação? Parcelamento em 96 meses. Parcelamento em 96 meses. Carência de 12 meses. Por vezes de 6 meses, mas se somar desde o período que abriu a mediação até agora, a gente está falando em 1 ano de carência. Então, assim, como eu alcancei isso, meu cliente com dívida vencida. Eu alcancei parcelamento em 96 vezes. Alcancei
carência de 6 meses, mais 5, 6 meses, que já está inadimplido os contratos. Então, se eu consigo isso em mediação, por que eu vou fazer uma recuperação judicial? Se o meu cliente está satisfeito com essa situação, não tem por que provocar o juízo requerendo o pedido de recuperação judicial. Então, não tem nenhum tipo de ação de execução, busca e apreensão, arresto, bloqueio de valores, não tem nada disso colocado na mesa, entra com o pedido de mediação. Entra com o pedido de mediação e aí uma estratégia clara dentro da mediação, porque assim, quem não tem estratégia entra na estratégia da parte adversa. Então, tenha uma estratégia. Tá bem? Agora sim, o que começa a acontecer em algumas mediações e é absolutamente compreensível e é isso que divide o amador do profissional. O que em algumas mediações já começou a acontecer e a gente enfrenta com relativa tranquilidade. E isso é uma atuação profissional de excelência que vale ouro. Você vai ser bem remunerado se fizer o que eu vou lhe dizer agora. Eu estou em uma mediação e agora... Marcelo, você fala do livro... Você leu sobre isso. Marcelo, você nem tomou o chimarrão, cara. Convidou para tomar chimarrão, nem tomou. Vamos tomar um gole aqui. Olha só. Olha só a questão. Marcelo, você está falando de livros que leu? Não, eu estou falando de prática. Agora, claro, eu leio, né? Então, assim, abertura da mediação, sem nenhuma execução distribuída. No curso da mediação, uma execução distribuída, alguém vai dizer aqui, pô, mau sinal, pô, que ruim. Não sei. Não sei. No meu ponto de vista, talvez seja um bom sinal. Como assim, cara? Marcelo, isso é contraintuitivo. Vamos lá. Marcelo está falando de livro. Eu fiz isso essa semana. Semana passada é a semana. Aliás, eu tenho me envolvido com isso todos os dias. Todos os dias. Não é? Ontem, final da tarde, eu estava conversando com um colega que me chamou para a gente discutir a possibilidade de uma recuperação judicial. Eu disse para ele, cara, vamos pensar em talvez fazer uma mediação. Por quê? Porque não tinha execução distribuída. E aí, bom, eu estou em outra. Agora, voltando no outro caso. Eu estou em outra. Um credor distribuiu uma execução depois da mediação aberta. No meu ponto de vista, óbvia má-fé. Óbvia. Ninguém que está negociando com integridade vai distribuir uma execução. Tá bem? Ninguém faz isso. Se você está discutindo com integridade em um procedimento de mediação correto, certinho, aberto na vara empresarial, enfim, no Sejusc empresarial, que hoje quase todo o Brasil está implementando devagarinho, e a área que não tem empresarial tem o Sejusc, que vai pelo Sejusc mesmo. Então, você está com integridade apresentando alternativas de pagamento. E o credor distribui uma execução, cara, vamos falar real aqui. Não tem integridade do ponto de vista desse credor. Mas, enfim, o jogo fica bonito para o advogado. Agora, nós estamos a 22 minutos aqui e eu vou abrir aqui o jogo 100%. 100%. O jogo fica bonito para o advogado a partir da hora que se distribui a execução. Antes da distribuição da execução é bom? É bom. É legal, porque você faz um esforço até o limite de fechar um acordo. E assim, por isso o princípio negocial é importante. Por isso estar atento às inovações legislativas é importante. Mas importantes é bom, né? Estou viajando aqui. No plural, importantes. Tá bom. Olha só. Então, o jogo fica bonito a hora que uma execução é distribuída. Por quê? Porque aí você vai apresentar para o cliente que existem duas alternativas. Uma, fazer os embargos dessa execução, o que vai gerar mais sucumbência para o seu cliente, o que não vai resolver, porque, em geral, as execuções recentes, ao que eu tenho visto, pelo menos na seara empresarial, elas não desbordam dos contratos, não tem a abusividade capaz de ser alegada com correção mesmo. Então, na verdade, os embargos, eles se constituem embargos protelatórios no mais das vezes, então não faz sentido fazer isso, mas respeito os colegas que fazem isso. Então, o credor, no meio da mediação, distribuiu uma execução. Bom, o que eu estava dizendo ficou bonito para o advogado. Ficou bonito para o advogado por quê? Porque você vai explicar para o cliente, você tem duas alternativas. Primeira, embargar. Embargos, eu vou olhar a petição de execução e vou ver, cara, o que eu vou discutir nessa petição? A execução tal título, é um título líquido, certo, exigível, não tem nenhum abuso,
é aquele valor devido que entrou na conta mesmo, o cara não pagou. A verdade é essa. Uma vez um cliente me perguntou, Marcelo, agora, há 3 semanas, Marcelo, o que a gente pode fazer diante dessa execução se a gente não quiser fazer a tutela antecedente? Cara, eu respondi, paga a dívida, velho. Paga a dívida. Essa dívida não existe? Você não contratou essa dívida? Ela existe. Então, assim, o que eu posso fazer que não a tutela antecedente e que não os embargos? Pagar. Paga a sua dívida. Mas, claro, não tem condições para pagar. Então, assim, distribuir a execução no curso da mediação, o jogo ficou bonito. Agora as crianças começam a sair do jogo e os adultos começam a entrar no campo. E qual é o procedimento correto? Agora, venham comigo, é a ação de tutela antecedente, o tutela de urgência antecedente ao pedido de recuperação judicial. Tá bem? Marcelo, eu nunca fiz. Cara, faz. Faz porque é bonito ver a decisão. É bonito ver o que acontece. É bonito dialogar com os outros credores e explicar que, olha, tá aqui, ó. Tá tudo suspenso. Nós estávamos de boa fé negociando, nós estávamos buscando uma tratativa que envolvesse o pagamento integral das dívidas e, cara, distribuir uma execução. Então, assim, distribuir a execução, você vai promover com toda a diligência. Marcelo, eu não sei fazer essa petição. Me acompanha que eu ensino. Vem comigo que eu ensino. Marcelo, você já fez isso? Já fiz. O judiciário responde como? Responde rápido. No nosso caso, a gente distribuiu uma tutela antecedente uma sexta-feira, se eu não estou enganado. Demorou alguns dias porque nós solicitamos a gratuidade da justiça. E aí, bom, cara, na hora da urgência, talvez não valha a pena pedir gratuidade da justiça, que foi indeferida no mesmo dia. No mesmo dia foi indeferida pelo juízo e a gente decidiu embargar de declaração, fazer os embargos de declaração, pedindo para o juízo explicar por que não deferiu em razão das provas que a gente juntou. Né? Então, não precisava ter feito esse ED, mas o nosso cliente queria fazer isso. Então, outra regra, se o cliente quer muito fazer isso, explica os riscos e deixa que faça. A minha opinião é essa. Explica. Eu tenho uma tese, que é uma tese de vida, não é uma tese só de direito. É uma tese de vida. É o seguinte, ninguém está impedido, ninguém é proibido de fazer o que é errado, desde que saiba que está fazendo algo errado. Quer fazer uma coisa errada? Quer fazer uma sacanagem? Quer fazer algo que você, enfim, sabe, algo que não tem nenhum sentido? Cara, faz, velho. Mas saiba que está fazendo errado. Tenha a consciência da consequência e assuma a bronca. Assuma depois as responsabilidades por fazer algo errado. Agora, fazer algo errado esperando não assumir as consequências, isso é uma irresponsabilidade. Então, quer fazer? Eu não sou do time que diz não faz, não faz, não faz. Eu sou do time que diz, cara, tu quer fazer, faz. Mas assume. Assume. Então, essa é a minha leitura e é uma leitura profissional também. Então, meu cliente disse, eu quero discutir mais a JG. Disse, cara, nós vamos atrasar o deferimento. Vai demorar mais tempo para o juízo conceder a nossa tutela. Mas você quer discutir mais? Então, assim, eu vou embargar porque ele não fundamentou a gratuidade da justiça. Por causa disso, nós demoramos 4 dias. E aí, no 4º dia, eu disse, espera aí, cara, eu vou conversar com o assessor e eu vou recolher essas custas. E eu recolhi as custas, nem me preocupei muito com discutir com o meu cliente, porque eu queria o deferimento. Depois, claro, ele me restituiu. Mas, recolhidas as custas, Cadu, 2 dias, eu precisei para ter um dia útil, na verdade, porque foi na segunda, na terça de noite tinha decisão. Um dia eu tinha decisão que suspendia as execuções. E essa decisão eu juntei no tribunal, em um outro tribunal de justiça, em que havia uma ação de execução em andamento com valores bloqueados. E a juíza desse tribunal distinto simplesmente pegou a decisão e liberou, desbloqueou os valores. Então, assim, ó, o jogo fica bonito em uma mediação depois, em 2 sentidos. Um, quando você alcança o termo negocial. Esse é o estado da arte da negociação. Não é fácil. O segundo, quando distribui uma execução. Porque distribuir uma execução, você vai entrar com essa tutela antecedente. Isso tem os honorários, isso é bom. Você vai ter honorários para fazer isso, e isso é legal. E o mais importante, você vai suspender a execução.
E quando você suspender a execução, você vai entrar, vai prosseguir a mediação em outro patamar. Porque você vai ter a decisão judicial dizendo o seguinte, olha, não tem como chegar no meu cliente está protegido pelo Poder Judiciário exatamente para preservar a integridade desse procedimento de mediação. Então, esse é o desenho da mediação que eu concebo, que eu considero o ideal. Tá bem? Agora sim, Marcelo, e como é que prossegue? Eu quero aqui sustentar para os colegas que não tem uma oposição, não tem qualquer tipo de confronto, de conflito, de oposição à recuperação judicial e ao procedimento de mediação no Seja Justo Empresarial. Na verdade, são instrumentos complementares para resolver a crise do agente econômico. Eu vou repetir, mediação no Seja Justo Empresarial e recuperação judicial são instrumentos complementares para a superação da crise do agente econômico. Não existe nenhum tipo de oposição. Porque nesse caso específico que eu desenhei na mediação, imagine que um credor... Olha só, eu já tenho a suspensão das execuções. Eu já tenho essa suspensão. Demorou 2 dias. Por quê? Porque eu conheço os detalhes. Marcelo, eu quero saber mais. Me acompanha. Me acompanha porque eu estou abrindo o jogo. Então, eu fiz a petição da tutela antecedente, tive deferimento em 2 dias e juntei nas execuções, suspensas as execuções. Agora eu sento com meus credores e eu fiz isso, eu faço isso. Eu fiz isso recentemente, eu não posso ficar dizendo o dia, porque daqui a pouco eu estou mencionando o número de processo de mediação e isso envolve sigilo. Mas eu abri essa mediação com a decisão e eu digo para os credores com toda a integridade, com toda a tranquilidade, sem nenhuma sacanagem, sem nenhum sorriso, sem nenhuma malandragem. Não, eu digo na boa. Olha, agora nós temos a proteção do Poder Judiciário. Vocês têm a opção. Nós estamos desde a primeira sessão querendo negociar. E está difícil. Agora, com essa decisão, vocês vão mudar a postura ou não vão? Eu vou antecipar aqui. Se não mudar a postura, o prosseguimento será a conversão da tutela antecedente em recuperação judicial. Opa! Liga o sinal amarelo. Ou o sinal vermelho, ou sei lá qual sinal. A conversão da mediação em recuperação judicial. Ou seja, a rigor você já está no processo... Essa sacada que é a mais importante. A rigor você já está no procedimento de mediação, manejando a lógica do processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial, ou melhor, o instituto já está na mesa. Eu produzi um vídeo dizendo que existe um fantasma na mesa de mediação. Olha que expressão boa. Existe um fantasma na mesa de mediação. Qual o fantasma que existe na mesa de mediação? O fantasma da recuperação judicial. Tem um livro, né, um espectro ronda a Europa. Tem um espectro rondando a mesa de mediação. Qual é o espectro que ronda a mesa de mediação? É o espectro da recuperação judicial. Ou seja, vale a pena evoluir tratativas negociais no bojo de uma mediação para evitar a recuperação judicial. Isso na inteligência dos credores, por mais que alguns credores não tenham inteligência financeira. Mas aí assim, se os credores não têm inteligência financeira, algum pode ter. E aí você pode manejar a recuperação extrajudicial. Se nenhum tiver inteligência financeira, você já tem a decisão suspendendo do juízo competente para conhecer do pedido da recuperação judicial, porque esse é um detalhe importante. Vejam bem, são 11h03 de sábado, coisa doida, nós estamos discutindo aqui mediação, ou seja, justo empresarial ou recuperação judicial. Então, olha só, quando o juiz competente para conhecer do pedido de recuperação de falências, esse juiz conhece o pedido de tutela antecedente, na realidade você já pavimentou o caminho da recuperação judicial. E facilitou, inclusive, o trabalho do juízo. Porque, assim, uma coisa é decidir uma tutela antecedente em um cenário de mediação aberta em que um credor inadvertidamente distribuiu uma execução. Fácil para o juízo decidir. Você não tem prova peremptória disso, prova da mediação, prova da execução, prova do reagendamento da mediação, prova de tudo.
o juiz vai olhar as provas e vai dizer, de fato, eu tenho que preservar a mediação. Tá certo o juízo, corretíssimo, e tá certo você impedir. Agora sim, ele já decidiu a suspensão. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da sua inteligência, o caminho para a recuperação judicial já está mais ou menos alinhado. Você converter uma mediação em uma recuperação judicial é muito mais fácil do que pedir uma recuperação judicial. É isso que você deve compreender. É por isso que mediação no Serviço Jurídico Empresarial e recuperação judicial são institutos complementares. Eu nem sei se mediação no Serviço Jurídico Empresarial pode ser chamado de instituto, mas vamos deixar que seja. Então, são complementares. Por quê? Porque o juízo já trilhou o caminho da proteção da empresa. A decisão em sede de mediação ela é mais ampla do que a decisão de recuperação judicial. Se você visitar a decisão de uma tutela antecedente, você não vai encontrar muito na segunda instância, porque há poucos casos no Brasil ainda, e você pode ser o primeiro da sua região. O advogado, a advogada que está aqui comigo, pode ser o primeiro a propor isso da sua região. E assim, depois do primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou fazendo isso? Eu faço isso. Eu fiz uma mediação, abri um procedimento de mediação, sei lá, em abril, e semana seguinte tinha outro cliente. E depois de 2 semanas tinha outro. Então, quem tem essa experiência se distingue de quem não tem, é óbvio. Então, você abriu, do ponto de vista da decisão do juízo, é muito mais simples deferir o pedido de recuperação judicial após a mediação e a tutela antecedente deferida. Do ponto de vista do Poder Judiciário, é muito mais simples seguir essa linha, que existe uma certa lógica, do que do nada uma petição inicial extensa sobre recuperação judicial, requerendo o pedido de recuperação judicial, o processamento da recuperação judicial, com aqueles documentos do artigo 51, que são vários documentos, é uma documentação extensa. Então, é mais fácil para o juízo converter do que para o juízo deferir. É mais fácil o juízo converter a tutela antecedente em recuperação judicial do que o juízo deferir o processamento da recuperação judicial. Tá bem? É por isso que são institutos, instrumentos complementares. Eles se complementam, em resumo é isso. Tá bom? Mas, Marcelo, então eu entendi. Ou seja, a hora que você abriu a mediação, você construiu o caminho de renegociação do seu cliente e ele vai ficar bem de um jeito ou de outro. Exatamente. Quem pegou essa entendeu o espírito dessa live. Quando você abriu o procedimento de mediação sem execução distribuída, o que você está fazendo é o seguinte: você está pavimentando a solução do seu cliente, de um jeito ou de outro. Ou vai pavimentar pela via negocial na mediação, ou vai pavimentar pela tutela antecedente, no limite vai pavimentar, vai resolver em uma recuperação judicial. Tá bem? É por isso que eu tenho sugerido para refletir acerca da mediação no Serviço Jurídico Empresarial. E vou dizer mais. Eu não sei se o meu querido doutor André está por aqui ainda, mas a qualificação dos mediadores do Serviço Jurídico Empresarial propiciam uma facilitação na negociação. Atualmente, os mediadores, pelo menos que eu conheço, que eu tenho acompanhado, têm qualidade, têm leitura técnica de mercado e têm leitura do ponto de vista dos limites da negociação. Então, eu já participei de mediação em que estava inviável, porque os credores estavam fechados, e os mediadores chamaram atenção para uma inteligência estratégica da parte dos credores. Olha, pelo amor de Deus, se vocês não abrirem as portas da negociação, o que vai acontecer é uma recuperação judicial. Eu já vi mediação conduzida no sentido de desarmar os credores. Então, mais um elemento para se pavimentar essa trilha. Agora, assim, nesse cenário, já entendi tudo de mediação e recuperação judicial. Cara, recuperação judicial é o remédio de ouro. Simples assim. É o remédio heróico. Sabe? É o remédio que não tem o que falar. Eu ouço de vez em quando alguns colegas que não conhecem a matéria, alguns empresários que são ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, né? Ignorar, o cara é ignorante. Eu sou ignorante em algumas áreas e esses empresários são ignorantes nisso que eu vou dizer agora. Alguns empresários que confundem recuperação judicial com falência e falam que recuperação judicial cria dificuldades e leva a empresa à falência. Eu gosto de uma analogia que eu estava conversando quinta-feira com um colega, com um amigo, com um bom amigo, e eu fiz uma analogia seguinte para ele. Disse, olha, camarada
Agora, com todo cuidado, com todo respeito a quem já enfrentou, enfrenta ou vai enfrentar, ou pais, ou mães, ou filhos, o camarada enfrenta um câncer. Também, o camarada tem câncer, precisa de uma quimioterapia. Infelizmente, em razão de uma série de circunstâncias, ele vai a óbito. Pergunta, esse camarada morreu em razão, olha só, esse camarada morreu em razão do câncer ou em razão da quimioterapia? Então, a resposta é óbvia. O que causou o óbito desse camarada foi o câncer, não foi a quimioterapia. Então, se vocês fizerem essa analogia de empresa e recuperação inicial, uma empresa deve 50, 100, 200, 500 milhões. Entra em recuperação inicial, a recuperação inicial surte os efeitos de repactuar os compromissos, suspender as execuções e perdura 4, 5, 6 anos com a empresa ativa. Tá bom? E aí a empresa não se reorganizou, não fez nada, não implementou novos processos de gestão, não pensou no mercado, não produziu novos produtos, não prestou novos serviços, a empresa ficou parada e a empresa foi à falência. Foi por causa da recuperação inicial ou foi por causa das dívidas de mais de 100, 200, 300 milhões? Ou seja, recuperação inicial é o remédio. Eu adoro afirmar, encho a boca para dizer o que eu vou agora repetir aqui para cada uma das colegas que estão aqui comigo. Olha só, Thales, Karine, Tchelle, olha só. Recuperação inicial salva empresas. Recuperação inicial recupera empresas. O que vai falir as empresas são as dívidas e as irresponsabilidades dos gestores. Quando uma empresa convola em falência, é por causa das dívidas que ela constituiu, por causa da má administração. Agora, quando uma empresa se recupera, ela se recupera por causa da recuperação inicial. Eu digo isso tranquilamente porque é isso que acontece. Então, não confunda uma coisa com a outra. Então, quando um empresário diz, olha, mas eu tenho medo de recuperação inicial, a resposta que poderia ser era a seguinte, você tem medo de quimioterapia? A resposta, eu tenho asma, e eu uso um remédio, meio controle, um remédio diário lá, não sei como é que se fala, mas eu tenho asma, tá bom? E eu uso o remédio. Recuperação inicial é esse remédio. Para quem teve câncer, recuperação inicial é a quimioterapia. Compreendem? É a quimioterapia, ponto final. Não é por causa da quimioterapia que o sujeito vai ficar mal. Se o sujeito melhorar, é por causa da quimioterapia. É a mesma analogia. Então, com todos os cuidados, porque a gente sabe que tem doenças graves, que a gente que enfrenta isso é ruim, é uma tragédia, tá? Mas a analogia é perfeita. É perfeita. A analogia, com todos os cuidados, ela é ideal. Por isso que recuperação inicial é o remédio jurídico para o agente econômico em crise. E você deve encher a boca para falar isso. E você deve ser muito bem remunerado para fazer isso. Porque você vai salvar o agente econômico. E salvar mesmo. Eu já pensei, inclusive, em criar uma ideia, uma imagem de salvador, de herói do agente econômico em crise. Mas eu acho um exagero. Mas, na realidade, é isso que acontece. O agente econômico chega no seu escritório devendo 2, 3, 4, 5, 6 milhões e ele sai tranquilo. E ele sai tranquilo porque ele vê uma luz no fim do túnel e aí isso faz com que ele fique melhor com a esposa ou com o marido. Isso faz com que ele tenha uma relação mais fraterna com o irmão, com a irmã, que são os sócios, com os filhos que estão apavorados, porque você vai repactuar os compromissos. É por isso que recuperação inicial é o remédio heróico, o remédio de ouro, a quimioterapia. E aí você deve ter isso em conta. E é por isso também que não existe qualquer tipo de oposição entre recuperação judicial e mediação no seja justo empresarial. Você deve acionar cada remédio de acordo com a gravidade da doença do seu cliente. Meu Deus do céu, o Marcelo é médico. Sou médico. Então, é isso. Execuções distribuídas com o condão de virtualmente inviabilizar o fluxo de caixa da empresa, e eu escrevo exatamente isso, cara. Nas minhas petições, Grace, Santos, nas minhas petições, eu escrevo exatamente o que eu estou falando aqui. Essa execução tem o condão de virtualmente inviabilizar as operações do meu cliente, da requerida, do requerente, enfim. É a razão pela qual existe a suspensão sob o prisma do princípio da preservação da empresa. Então, eu faço isso, se tiver execuções distribuídas, eu faço isso no bojo de uma recuperação judicial. Porque se eu não tiver mediação aberta e tiver execução distribuída, olha só, se eu não tenho execução aberta, não tenho mediação aberta, me confundi aqui, não tenho mediação aberta, né? E eu tenho execução distribuída, 1, 2, 3,
Cara, a mediação não vai resolver. Eu tenho advogados, colegas, amigos, que defendem que mesmo com as execuções abertas, eu consigo suspendê-las abrindo mediação. Eu respeito a opinião, ouço com carinho e divirjo. Porque eu não quero entregar 90% de segurança para o cliente. Eu não quero entregar 80% de segurança para o cliente. Eu quero entregar 110% de segurança para o cliente. Eu quero que o meu cliente fique tranquilo. Portanto, nesse sentido, tendo execuções distribuídas, você vai, olha só, tendo execuções distribuídas, tendo ações de busca e apreensão prestes a serem distribuídas, você deve protocolar um pedido de recuperação judicial. E você vai ser muito bem remunerado, você vai ser muito bem remunerada para isso. Imagine uma execução, 3, 4 execuções de 1,5 milhão. O cliente não tem 1,5 milhão para pagar, mas o cliente tem valores para pagar para distribuir a petição inicial. E isso significa algo em torno, para distribuir e o início, algo em torno de 30, 40, 50 mil reais. Na distribuição da petição inicial, qual é o processo que faz isso? Eu estava conversando com um camarada que não era do mundo do direito, e eu explicando o que era recuperação inicial, explicando como é que era do ponto de vista da remuneração, e o cara não acreditou. Eu disse, Marcelo, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito que você distribuindo uma petição inicial, eu não acredito que você fazendo um contrato e fazendo uma petição, você tem condições de receber 40 ou 50 mil reais. Eu disse, exatamente, tem. Como é que eu sei disso? Eu faço isso cotidianamente. A gente tem algumas recuperações iniciais distribuídas e outras para distribuir agora. Então, assim, por que o cliente vai pagar 30, 40, 50 mil em execuções que envolvem 1,5 milhão? Por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que você vai suspender todas as execuções. E se você suspender execuções de 1,5 milhão, opa, vale a pena eu pagar uma entrada de 40, 50 mil e depois uma remuneração mensal para fazer o trabalho? Óbvio que vale. Quem não se agarraria nessa proposta? É a partir de todas essas variáveis que há circunstâncias que você vai direto para a recuperação inicial, mas se não houver necessidade, você vai sim provocar o sejusque empresarial e forçar uma negociação. Agora, por último, para encerrar essa live doida de sábado pela manhã, 11h16, meu Deus do céu. Olha só, para encerrar, Marcelo, na mediação eu não consigo alcançar métricas que o meu cliente possa pagar. Cara, arrocha. Dobra a aposta. Não adianta fazer um acordo na mediação que você não vai cumprir. Então, assim, explique para os seus pares, para os solicitados na mediação. Explique para eles. O negócio é o seguinte, eu preciso de carência de 12 meses. Eu preciso de deságio de 30%. E força essa negociação. Força. Por quê? Porque você precisa resolver o problema do seu cliente. E resolver o problema do seu cliente passa por encontrar um termo mínimo que possa ser cumprido por ele. Tá bem? Não tem problema em deixar a mesa de mediação tensa. Não tem problema em criar constrangimentos de manda para a equipe, manda para o setor de recuperação de crédito do banco, manda para comitê não sei do que. Mande, porque você pretende deixar bem o seu cliente. Razão pela qual não tem por que fazer uma mediação que seja ruim para o seu cliente. Ruim no sentido de impagável. Tá bem? Meus queridos colegas, eu me estendi. Eu queria conversar hoje sobre a distinção mediação e recuperação inicial. Fiz isso, tá aqui. Então, compreenda essa distinção. Eu faço tudo isso porque eu quero ver você trabalhando com recuperação inicial. Eu quero ver você sendo muito bem remunerado, promovendo recuperações iniciais e auxiliando agentes econômicos em crise. Esse é o meu propósito. Você vai receber esses honorários que eu mencionei aqui de recuperações iniciais pequenas. Uma pequena recuperação inicial pode virar a chave do seu escritório. Acredite no que eu estou dizendo. Acredite no que eu estou dizendo. Uma recuperação inicial pequena pode virar a chave da sua atuação profissional. Se você tiver 2 recuperações iniciais pequenas, você já está em outro patamar na sua região. Acredite no que eu estou dizendo. Quem está dizendo tem experiência nisso. Então, 2 recuperações iniciais envolvem honorários interessantes na entrada e parcelamento que colocam o seu escritório auferindo todos os meses mais de 5 dígitos. Você já imaginou? Só 2 processos gerar, por exemplo, uma renda mensal de 12 a 15, 16 mil reais mês? Só 2 processos. Então, claro, Marcelo não tem que trabalhar? Claro que tem que trabalhar. Marcelo não tem que se dedicar? Claro que tem que se dedicar.
Mas isso você tem que fazer de qualquer jeito. Não é? Tem que fazer. Ninguém está pensando aqui que isso é uma loteria, que isso é uma mega-sena. Nós estamos falando de trabalho. Agora sim, quais são os 2 processos que mensalmente geram uma remuneração como essa? Nenhum. Então, assim, é por isso que é importante pavimentar esse caminho. No que tiver ao meu alcance, eu vou fazer tudo para você trabalhar com recuperação judicial. Todo o jogo. Eu não tenho o jogo aberto parcialmente aqui e no treinamento avançado em recuperação judicial tem outras coisas. Não. O treinamento avançado em recuperação judicial, no meu ponto de vista, é o melhor treinamento para quem pretende pavimentar a caminhada nesse processo. Tá bem? Então eu quero trabalhar com recuperação judicial. Basta assistir live do Marcelo? Óbvio que não. Por quê? Porque tem que se comprometer. Essa live, cada colega está me assistindo e fazendo alguma outra coisa. Assiste um pouco, sai, faz um... Pô, legal, recuperação judicial. Quer trabalhar mesmo? Quer ser bem remunerado? Quer ter prestígio? Quer ser reconhecido na região como um player especialista em assessoria e agentes econômicos em crise, como eu sou? Os contadores aqui da região, qualquer empresa de dificuldade, fala com o Marcelo. Olha, eu acho que o Marcelo tem a solução. Hoje eu tenho colegas Brasil afora que qualquer dificuldade que tem do seu cliente me ligam. É por isso que eu não consigo fazer live dia de semana, mas eu vou retomar, eu vou começar a fazer. E é isso que eu estou propondo. Quer construir uma caminhada nisso? Treinamento avançado em recuperação judicial. As inscrições estão abertas? Nem estão abertas. Então eu não estou vendendo nada aqui. Eu estou só dizendo que a construção de uma caminhada profissional no mercado de recuperações judiciais, ela não se faz exclusivamente pelas lives. Pelas lives também. Eu imagino que você deve ter entendido a oportunidade que está aqui. Se você é inteligente, você entendeu. E eu acho que todo mundo que está aqui é muito inteligente. Porque, sábado, 11h20, está aqui acompanhando o Marcelo é porque é inteligente. É porque não quer perder tempo. Se divide do amador. Mas a caminhada toda passa por tudo isso que eu mencionei. Tá bom? Olha só, encerrando e respondendo a questão da Malu. Quando da entrada no processo, as ações contra a recuperação ficam suspensas? Claro, querida. Claro. Tem recuperações judiciais que estão há anos com ações suspensas. Há anos. A lei diz 180 mais 180 dias. Hoje, o Observatório de Solvência da PUC de São Paulo envolve prazos de suspensão superiores a 500 dias. Mas tudo isso a gente vai tratar em tempo, mas a resposta é positiva. Meus queridos colegas, grande abraço, bom final de semana, um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso e vamos vir a 1000 nesse mundo. Nós não estamos a passeio. Então, eu quero, Marcelo, cara, eu gostei demais de ti, eu acho que está muito legal e eu queria compreender o principal argumento que eu devo utilizar para fechar o contrato com o meu cliente. Eu queria entender isso, porque assim, você vai agora encerrar essa live, mas eu queria entender qual o principal argumento que eu devo dizer para o meu cliente com integridade para ele fechar o contrato. Eu queria entender isso, cara, eu queria entender. Vai lá no meu canal do YouTube. Eu gravei essa semana o episódio número 19 da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Do meu ponto de vista, esse foi o melhor episódio que eu gravei. Melhor episódio. Porque eu abri o jogo dos argumentos íntegros que eu devo utilizar para fechar o contrato. Os melhores argumentos que eu utilizo na prática. Eu gravei isso depois de discussões com clientes. Então, imaginem, todos os dias eu tenho agendas com clientes que já são meus clientes e que pretendem ser. Cotidianamente isso. Então, eu filtrei, fiz uma auditoria, uma curadoria dos principais argumentos e eu abri o jogo nesse episódio. Episódio número 19 da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Não tem nada para fazer agora. Vai lá e assiste esse episódio que você vai adorar. E vou pedir um favor. Assistiu? Curte o episódio. Manda um comentário, me diga a sua opinião. Escreve embaixo, Marcelo, eu estou assistindo, adorei. Marcelo, faz mais. Marcelo, não discordo de tal argumento. Interage comigo, tá bem? Então, Marcelo, agora eu quero entrar nesse mercado. O que eu devo fazer? Assiste o 19º episódio da linha editorial chamado Vivendo de Recuperações Judiciais. Onde é que tá, Marcelo? Tá no meu canal do YouTube. Aproveita e inscreve-se no meu canal, que vai ser uma alegria estreitar esse diálogo, estreitar esse bate-papo. Eu tenho imensa alegria, tenho imenso prazer em fazer essa conversa.
Eu sei que os horários que são possíveis para mim talvez não sejam possíveis para muitos. Sábado de manhã, o pessoal correndo com filho, com filha, o pessoal correndo para fazer o almoço, o pessoal com compromisso, enfim, vários. Então, sinceramente, para mim é uma honra ter a audiência de cada advogada, de cada advogado, por pequeno que seja. Hoje, no meu ponto de vista, eu entreguei ouro aqui. Ouro mesmo, que pode ser disruptivo na carreira de cada advogado, de cada advogada. Mas cada minuto que eu tive de cada colega me deixa profundamente honrado. Então, grande abraço, fiquem com Deus. E vamos em frente, em breve novidades.